levar informação Até real. mesmo uma coisa que a gente gostaria muito de entender. Você que está mais acima aí, e assim na cúpula do pessoal do governo e tudo mais, nós sabemos que hoje, lógico, o São Paulo é o maior contribuinte em matéria de impostos e tudo mais. São 600 e tantos bilhões que vão quase todos os meses para lá. E a gente recebe muito menos. Não recebo nem, acho que nem 10% a gente recebe de volta. E nós hoje, como policiais, a gente pleiteia o quê? Lógico que um aumento, porque ninguém mais aguenta mais. A gente está vendo a debandada, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil e tudo mais, que o governo hoje... Existe o quê? Quem é que mandaria nisso aí? São os deputados federais, senadores, ou é o pessoal, ou são os deputados estaduais que tem que provocar essa situação de falar, São Paulo tá aqui, tá precisando de mais verba, porque a gente precisa pagar melhor a nossa polícia, porque na verdade assim, São Paulo paga até policiais de outros estados, eles ganham melhor e recebem subsídios de São Paulo, né? Dinheiro de São Paulo, e eles ganham melhor que nós, somos policiais de São Paulo. Quer dizer, a gente tá pagando um imposto para pagar melhor o polícia de lá e menos o polícia daqui. Emendando essa pergunta dele, para o senhor responder, a saúde pública também. Por que não cuidam dos hospitais? Por que não dão aumento? É tanta gente que precisa de ser vista aí. As coisas têm que mudar, agora, Fernando Galvão. E você é um cara inteligentíssimo aqui, tá dando uma aula para nós aqui e faz parte da cúpula do governo, né? Então... Eu entendo perfeitamente a posição de vocês, e aqui a gente tem que tentar ser muito transparente com os nossos internautas e com as pessoas que acompanham a gente, porque muitas vezes a gente faz avaliações equivocadas e sempre a gente tenta, lógico, defender o nosso lado, tem que ter. Eu acho que a polícia, ela merece realmente uma valorização maior, isso sem dúvida nenhuma. Eu fui prefeito, na minha assessoria junto ao governo de São Paulo, eu atendi praticamente os 645 municípios do nosso estado de São Paulo numa série de demandas. A gente sabe da dificuldade que é um país com uma dificuldade financeira que veio no pós-pandemia. Ela foi também uma porta aberta para o aumento da criminalidade. A gente sabe disso, né? E nós precisamos investir pesadamente na pessoa. Não existe investimento mais importante em qualquer serviço público que não seja na pessoa. Eu também acho. Principalmente na educação e saúde. As áreas, não, porque educação, a educação e a saúde é a coisa mais importante. Mas isso a gente já vem ouvindo há anos e anos e anos. Não tem. A coisa está piorando. Mas é que eu falo para vocês, vamos refletir de uma forma um pouco mais ampla do que apenas questões individuais. Né? Sim, lógico. Você acabou de falar para mim sobre essa questão de que Brasília ela é arrecadadora, ela arrecada muitos impostos, e muito pouco volta para a gente aqui que está aqui na base de tudo, né? Então vamos pensar que nós vivemos um país com 27 entes federativos, que são 20 estados e Distrito Federal, então são 27. O governo federal é arrecadador, é ele que tem a maior parte dos tributos. 80% dos tributos ele vem dos impostos federais. A gente tem que fazer essa avaliação, né? A gente muitas vezes, quando paga o imposto de renda, a gente pensa, puxa vida, eu estou pagando imposto de renda e eu não tenho os serviços básicos à minha disposição, do jeito que eu queria. Eu não tenho o salário do servidor público como ele merecia. Nós temos que pensar, muito francamente, que nós temos um governo federal, não estou dizendo o governo federal A, B ou C, a União Federal centralizando a arrecadação de impostos. Aí a divisão para os entes federativos, que são os estados, 27 estados, e os municípios, que passam de 5.500 municípios no estado, é desproporcional. É aí que eu queria falar, né? Nós precisamos pensar urgentemente numa reforma tributária que consiga dar uma equilíbrio para os estados e municípios, porque é justamente aí que está a condição de melhorar a condição salarial de todo mundo, a condição de estrutura de trabalho de todos nós. Por quê? Se nós pensarmos numa... Isso na verdade que a gente discute muito dentro da administração pública, é essa questão da divisão de recursos para os estados e municípios. A gente fala muito sobre isso. Por quê? A gente sente que a maioria do dinheiro fica centralizado na União. E aí como é que você consegue fazer que esse recurso que se produz aqui em São Paulo, que se produz em Minas, que se produz no Rio de Janeiro, que vai e devolve para a União Federal e não volta para os estados?
Isso é algo que a reforma tributária tem que ver urgentemente. Nós precisamos discutir isso amplamente. O próximo Congresso Nacional, que é deputados federais que serão eleitos daqui a 3 semanas, os senadores, que vai ser eleito, que é 1/3 do Senado que vai ser renovado agora, nós vamos ter que discutir a reforma tributária. Eu também Porque acho. não adianta a gente ficar aqui imaginando que nós vamos ter dinheiro para tudo. Né? Nós temos que ter um equilíbrio dessas receitas entre estados e municípios. Eu fui prefeito 8 anos. E muitas vezes nós somos responsáveis por um tipo de serviço que não vem o recurso suficiente para isso. Né? Vou te dar um exemplo. E o pessoal acha que... eu sei que tem... Que é a responsabilidade do prefeito. Não, e que o prefeito tá... O cara põe uma camisa melhor e se penteia para poder se apresentar, o cara já acha que o cara tá... Que o salário do prefeito é muito grande e que o cara tá se beneficiando de alguma coisa, mas na verdade a gente sabe que é complicado. Não, o valor que vem para a demanda das coisas que são, né? Muitas vezes é insuficiente. É insuficiente, a gente sabe disso. Eu vou dar um exemplo para vocês. No Brasil se municipalizou muito serviço, né? Começou lá atrás com a municipalização da educação, né? Então, uma boa parte das escolas passaram a ser escolas municipais, aí você recebe o recurso para investir na educação. Se municipalizou uma parte da saúde pública, né? Se municipalizou, inclusive, uma parte da segurança pública também. E você passa a dar responsabilidades para os municípios também pela segurança pública. As guardas também, né? Até por conta das guardas civis municipais também, que passaram a ter as suas responsabilidades. Então o que a gente tem que pensar muito francamente? Não dá para se municipalizar tudo. Quando fala se municipalizar, é transferir a responsabilidade daquele serviço público para o município sem dar a ele recurso suficiente para que ele consiga pagar os seus funcionários, para que ele consiga fazer um serviço de qualidade. Então, quando se tem um serviço federal, quem paga as condições de trabalho, as ferramentas, o que for, é o recurso que vem da União. Quando se tem, por exemplo, um recurso que é, por exemplo, a Polícia Civil, a Polícia Militar, é de responsabilidade dos estados, a responsabilidade é do Estado de tentar buscar melhores condições, valorização salarial e tudo mais. E o município é a mesma coisa. Só que há um desequilíbrio nessa história toda e nessa conta. Fica muito dinheiro concentrado só no governo federal, que é o arrecadador, e os estados e municípios, eles ficam numa situação, muitas vezes, de dificuldade. Entendi. Falo para vocês, porque fui prefeito 8 anos, não é simples você conseguir fechar uma conta se você tem uma série de demandas e você não tem o recurso suficiente para poder dar as melhores condições que as pessoas merecem, né? E muitas vezes pode estar até na mão do governante a vontade de fazer isso, mas muitas vezes ele não consegue. Querer nem sempre é poder.